Boa noite, pessoal. E aí, tudo bem? Preparados para a aula de hoje? Bem, só para nós situarmos, hoje nós estamos na nossa terceira aula. Na primeira aula, nós trouxemos a introdução do contexto da aplicação da informática para com eh, o ambiente empresarial, o ambiente do qual você vai necessitar no seu ofício. Bem como nós trouxemos alguns elementos que nos mostram a relação que o cara que tem hoje a informática, que ainda que nós todos já saibamos que seja uma relação intrínseca, ela realmente é um ramo que não dá para poder se desvencilhar. Na segunda aula nós começamos a falar sobre o sistema operacional. Como eu falei para vocês, o nosso curso vai ser voltado um pouco mais para a prática. Então, eu quero também ressaltar que, professor, mas o meu sistema operacional, o meu Windows, o meu pacote do Office, ele não tem a mesma versão. Bem, nós estamos tentando trazer para vocês, não o atual, ou seja, do ano de 2020, mas o mais próximo que comumente vocês podem se deparar. Ainda que nós vejamos um que seja diferente, na sua totalidade, eu quero ressaltar que nós temos muitos elementos que são iguais. Por exemplo, na aula de hoje, nós vamos falar sobre o Office. Nós vamos falar sobre o Office da versão de 2010. Mas o que eu vou apresentar para vocês é o de 2019, que eu uso. Ou seja, eu vou compartilhar com vocês um material apostilado a respeito do Word 2010, mas eu vou mostrar para vocês como o 2019 ele tem pequenas alterações, porque eles vão ter modificações de implementação de melhoria. Mas, substancialmente falando, não há nada que acrescentar, ok? Então, estamos aqui na nossa terceira aula. Também eu quero também dizer que hoje vai ser a nossa última aula deste ano. Ou seja, nós, como eu disse, nós vamos ter 3 encontros gravados e 3 encontros online. Então, esse é o segundo encontro gravado e que posterior nós vamos retornar em janeiro. Eu vou postar no grupo no dia que nós vamos retornar e aí para que nós possamos completar as outras 3 aulas, que vão ser outra gravada e 2 ao vivo. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Bem, pessoal, vamos lá. Esse daqui já é o nosso material que nós vamos tratar através do pacote Office, ou seja, o pacote Office é um pacote que trata através de programas, de softwares, que nós vamos utilizar dentro do sistema operacional Windows. O pacote Office ele está para poder implementar programas nativos que já tem automático no Windows quando você instala. Tipo, quando você instala um Windows, você já tem um editor de texto que é o WordPad. Só que, obviamente, o WordPad ele tem suas limitações. Então, o Office ele aprimorou não só na questão da edição de textos, mas na criação de planilhas, que é o Excel, que nós vamos ver, a questão também do PowerPoint, que nós vamos ver na aula de hoje, ou PowerPoint na próxima aula, hoje vai ser Word e Excel, e aí nós vamos poder nos situar em relação à dinâmica do que acontece. Novamente, mais uma vez dizendo, nós temos, muitas das vezes, a impossibilidade de trabalhar necessariamente com o sistema operacional. Mas isso não nos impede de poder aplicar os conhecimentos que nós estamos tendo naquele que vocês têm. O ideal é que vocês possam se atualizar para que vocês tenham de acordo com o mercado exige os sistemas operacionais, bem como os pacotes de Office que são mais utilizados no momento. Bem, no nosso material eu procurei dividir, mais uma vez dizendo que nós não vamos poder ver tudo, nós vamos fazer um apanhado, é um material de consulta que vocês vão poder posterior estabelecer essa referência. Então, vamos lá. A questão da inicialização do Word, nós vamos falar quais são as principais ferramentas para poder abrir um novo arquivo, abrir um novo documento, assim como nós podemos salvar, editar, enfim. Depois nós vamos poder fazer a criação de um documento. Bem, como eu tenho aqui o meu Word, ele já está, a minha versão do meu Word é o 2019, mas isso não impede, como eu disse, tanto é que eu quero que vocês percebam o layout, certo? O layout dele, ele é muito parecido com o de 2010, que eu vou mostrar aqui logo mais na apostila. Olha só. Se vocês observarem, ó, o que eu tenho aqui entre o layout, a visualização do Word 2010 e do 2020, observe, ó,
Arquivo, página inicial, isso daqui tende a ser as mesmas coisas. Inserir, desenhar, design, ó, página inicial, inserir, layout. Ele vai acrescendo outras, entendeu? Que muitas das vezes ela fazia parte de um anterior. Ou seja, quando eu tenho aqui, ó, o layout, ele vai para referências. O que acontece? Esse design, ele fazia parte justamente de outra, mas não quer dizer que ele vai ter uma função distinta. É importante vocês poderem praticar. Então, vamos aqui começar do zero. Quando nós começarmos a iniciar, geralmente ele vai nos dar a opção de podermos abrir um arquivo existente ou iniciar um arquivo novo. Veja, eu posso abrir um novo, eu posso iniciar um novo ou abrir um que eu já tenho constituído. Aqui eu tenho modelos, caso eu queira estipular algum tipo de documento que eu já tenha características de, por exemplo, um calendário, como aqui está dizendo, um tutorial, enfim, algum documento que já sejam pré-definidos. Aqui é o histórico, ok? O que nós temos aqui? Nós temos a vinculação do seu sistema operacional com o seu e-mail na sua conta. As opções, que são, na verdade, opções de configuração, que eu não aconselho por agora ninguém alterar. E vamos fazer o início através, por exemplo, de um documento já existente. Eu vou colocar aqui, ó. Opa, esse daqui não está mais aqui, então aqui. Veja, ó. Aqui é um documento que eu já criei, basicamente, a sua inicialização é da mesma forma. Caso eu faça alguma modificação nele, se eu tentar fechar, ele vai pedir para que eu possa salvar, não salvar ou cancelar o fechamento, ok? Então, nesse caso, eu já tenho um arquivo aberto. Ah, Adriano, eu quero abrir um novo arquivo. Você vem em arquivo, novo, documento branco. Agora eu estou compartilhando, ó. Clicando aqui no logo, ó. Eu tenho tanto aquele que eu já tinha aberto, quanto esse novo que eu vou iniciar. Partindo para esse novo. Pessoal, olhando aqui a referência da nossa apostila. É importante vocês verem as informações que nós temos da descrição do próprio layout. Ou seja, nós temos aqui desde a barra de status, que aqui vai dar informando o nome do documento. Se você for ver aqui, o documento 2 é um nome geral, quando você abre. Para que você possa nomeá-lo, olha só, nós temos aqui documento 2. Eu posso simplesmente salvar esse arquivo. Como esse arquivo é original, nunca foi salvo, eu vou clicar em salvar. Ele vai perguntar qual é o destino, ou seja, eu posso salvar no OneDrive, que no caso é um ambiente de nuvens, no meu computador, em algum link pela internet, ou simplesmente vou procurar em alguma pasta. Eu ainda tenho aquela pasta aberta que nós criamos. Ó, eu vou salvar unidade D, teste. Nós vamos aqui, documentos, faculdade, e eu vou criar aqui teste Word. Ok? Perfeito. Para que nós possamos confirmar, eu vou entrar na minha pasta, ó, D, teste, documentos, faculdade. Está aqui o documento. Só que, obviamente, ele não está com nenhuma informação. Deixa eu voltar para cá. Veja que aqui eu acabei de modificar. Eu criei a nomenclatura a ele. Nós temos aqui a barra de rolagem, esquerda, direita. Nós temos aqui as margens pré-definidas, margem padrões. Ou seja, o que nós precisamos entender? Que essas zonas cinzas são as margens externas. Eu posso modificar elas? Posso. Ou seja, entre essa faixa branca é o local em que nós vamos determinar a digitação do nosso texto. Eu posso diminuir e aumentar. É muito importante nós vermos que muitos documentos eles são regidos pela ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Ou seja, nós temos documentos que têm uma tabulação, quantos centímetros de imagem na direita, na esquerda, acima, embaixo. Mas caso você tenha essa liberdade, saiba que você assim pode modificar. Como é que você faz isso? Basta você pegar com o cursor do mouse, tentar aproximar. Quando você tiver essa setinha para o lado esquerdo e direito, se você clicar e segurar, você pode afastar, diminuindo e aumentando. Por exemplo, aqui,
Quando você faz a agitação, você estabeleceu o limite até essa região e ele vai descer. Se eu aumentar, veja que eu vou poder assim também estender a minha, a minha agitação, ok? Do mesmo jeito que eu posso fazer aqui do lado esquerdo. Ó. Lado esquerdo, posso fazer a operabilidade dele. Opa, aumentando, diminuindo. Adriano, e essas setinhas aqui? Essas setinhas, ainda que você tenha determinado isso, não é só a digitação que vai estar entre essas bordas. Você pode colocar qualquer outra imagem, qualquer gráfico, qualquer tabela. Então, essa região branca é tudo aquilo que você vai estar disponível para poder operabilizar. Mas você pode fazer com que esteja determinado somente a do texto. Então, essas barrinhas significam os limites das margens do lado esquerdo e direito para com o seu texto. Veja que aqui é do lado esquerdo. Se eu clicar aqui embaixo, eu quero que você observe. Ó, eu tenho uma setinha. Eu tenho uma setinha que ela é apontada para baixo, eu tenho uma setinha que ela é apontada para cima e eu tenho aqui um quadrado. Eu quero que você imagine aqui 3 peças de um tabuleiro. Se eu clicar embaixo, eu vou movimentar todas elas, ó. Ok? Então veja, ó, eu estou modificando essas linhas. Deixa eu só aqui deixar bonitinho para mostrar uma coisa para vocês. Prontinho, ó. Se eu modificar aqui, ó, eu modifico tudo o que está na minha margem esquerda. Se eu pegar aqui em cima, eu vou modificar somente o início do parágrafo, ó. Estão percebendo? Ó. Se eu modificar aqui embaixo, ó, eu só modifico a linha pós-parágrafo, ó. Você está vendo a diferença? Isso é importante para quê? Quando você for fazer algum texto, deixa eu pegar aqui. Olha só, colocando para cá. Se você observar, ó, automaticamente você vai criando os parágrafos. Veja, ó, se você determinar, de acordo com a determinado documento, que ele tem uma definição de tantos centímetros, 1,5 cm, por exemplo, para parágrafo, toda vez que você finalizar e for escrever um novo parágrafo, ele vai começar deste outro ponto, ó. Ok? Porque é a definição do parágrafo. Veja que você não alterou a margem pós-parágrafo, ok? Aqui nós temos as margens superiores e inferiores. Então, Adriano, você fez esse texto, como é que você vai para salvar? Simplesmente arquivo, já que você já salvou uma vez, você vai ter condição só de salvar por cima, ou seja, tá aqui, ó. Se eu fechar, não vai pedir para salvar, e se eu abrir, ele vai retornar, obviamente, do ponto que você salvou. Olha só. Adriano, mas eu salvei, mas eu não quero perder meu arquivo anterior. Tipo, vou dar um exemplo. Vou colocar aqui, já modificação de fonte, ó, coloquei. Adriano, eu comecei a fazer, mas eu fiz algumas modificações e eu quero deixar salvo o anterior e essa. Como é que eu faço? Você vem aqui em salvar como. Ao invés de salvar, porque se você colocar só em salvar, ele passa por cima. Se você colocar como salvar como, o que, que ele vai fazer? Ele vai atribuir um novo arquivo, eu vou colocar no mesmo local, e eu posso colocar qualquer nome, por exemplo, teste Word 2. Eu coloco aqui, salvar. Perfeito. Se eu fechar e entrar na pasta, veja, eu tenho um teste Word, que esse daqui era o primeiro arquivo, tudo pretinho, e eu tenho aqui teste Word 2. Veja, isso é interessante para quando você quer comparar dois arquivos. Ó. Tem um e o outro está aberto ao mesmo tempo. Teste Word e teste Word 2. Ok. Caso você queira poder fazer a sua impressão, clica aqui, para que você possa escolher qual impressora que você tem instalada no seu computador. Veja que no meu caso eu tenho uma impressora HP e eu tenho outras impressoras que eu posso utilizar, mas que elas não são geradoras de impressão. Elas são geradoras, são impressoras virtuais que vão gerar arquivos convertidos de documento, doc, extensão do Word, para PDF. Tipo, eu tenho esse documento. No caso, nós temos aqui, ó, Microsoft Print to PDF, ou seja, nós vamos converter esse arquivo para PDF, ó. Veja, eu vou colocar aqui, ó, imprimir. Pronto. Quando eu colocar para imprimir, observe que ele automaticamente aqui na barra embaixo, ó,
ele vai fazer o processamento, pedindo para poder você salvar. Veja que ele até reconheceu os arquivos em PDF. Eu vou colocar aqui, ó, teste, salvar, e vou determinar, vou colocar teste 03, salvar, pronto. Se eu entrar lá na área de trabalho, eu vou, peraí, tá processando. Opa. Deixa eu ver aqui. Não, este não foi para cá. Não finalizei, pessoal. Vamos lá de novo. Vou fazer a impressão. Pronto. Ah, eu tinha colocado ele em outro local, ó. Tinha salvo, pessoal. Eu que estava bestando aqui. Teste 03. Onde é que está aqui? Teste 03. Aqui. Eu gerei aquele mesmo arquivo em PDF, ok? Opa, fechei a nossa apostila. Pronto. Outra coisa sobre essa questão do hoje, da inicialização. Quando você for, obviamente, finalizar, quando você estiver executando, ele tem um salvamento automático. Por exemplo, você está editando o documento, fazendo um texto, mas você esqueceu de salvar. O ideal é que você salve. Mas o Windows, o Office, o pacote Office, ele tem um sistema que ele vai salvando automaticamente o último ponto. Agora eu não tenho como mostrar porque isso é algo que depende do sistema. Mas se eu não tivesse salvo aqui, logo depois, mesmo você não mexendo, ele iria salvar um ponto. Não é que ele está salvo o documento no arquivo. É como se ele gerasse a memória desse arquivo em que no canto esquerdo apareceria. Se você fosse iniciar, por exemplo, desliga o computador, cai a energia e você retorna, na hora que você abrisse o Word, ele teria a opção de poder restaurar o último ponto de edição do documento, aí você recuperaria. Vamos lá, pessoal. Sobre fontes, olha só. Aqui que nós temos diversas aplicações. Eu vou mostrar as principais que são para poder fazer a edição. Aqui a definição que nós temos do tipo de fonte, ou seja, aqui essa barrazinha é o nosso cursor, né? Então, o que nós podemos fazer? Eu posso, obviamente, escolher uma fonte, escolher aqui o Arial e começar a digitar. Peraí. Perfeito. O que acontece? Escrevi uma fonte. Adriano, eu quero mudar de fonte, eu não quero Arial. Mas já escrevi. O que você faz? Seleciona e coloca em outra fonte. Ó. Perfeito. Adriano, minha fonte está pequena. Como é que você faz? Seleciona, vem aqui, ó, colocar em 12, 14, 18 e por aí vai, pessoal. Muito intuitivo. É assim como nós podemos fazer o aumento gradativo, ou seja, essa setinha para aumentar o tamanho, para cima, diminuo. Eu posso deixar em negrito, ou seja, deixo mais forte, colocar numa cor que é pronto aqui. Posso colocar em negrito, desabilito, itálico, desabilito, sublinhado, desabilito. Posso mudar de cores? Posso. De repente eu quero colocar. Opa, cliquei aqui sem querer. Posso colocar. Eu quero só o nome Clayton. Aí eu escolho a cor na setinha aqui do lado. E posso escolher, por exemplo, azul. Perfeito, está aqui. Adriano, se eu quisesse fazer a função marcar texto, eu clico e coloco aqui. Ou então, simplesmente eu clico aqui em cima da função marca texto e eu vou marcando o que eu quero. Eu quero só Adriano Cleito, só quero aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo aqui como é que é bacana? Bem legal. Eu não quero mudar isso daqui. O que você faz? Você seleciona novamente, clica na setinha, sem cores e volta ao normal. Assim como você pode clicar aqui, volta para o preto e perfeito. Margens, pessoal. O que eu acho interessante nós falamos sobre margens. Aqui, ó. Quando nós falamos o alinhamento, nós temos o alinhamento de determinados documentos que são feitos através do alinhamento feito à esquerda, ou seja, nós vamos obter cada linha na mesma marcação,
da margem esquerda. Por exemplo, eu vou pegar aqui, deixa eu ver se eu pego aqui um texto, pessoal, só um minutinho. Vou pegar aqui um modelo, pessoal, para que vocês verem aqui, por exemplo. Vou pegar aqui um texto qualquer, digamos que eu já tivesse digitado ele, só para poder ser mais rápido. Ó. Observe, o que eu estou vendo aqui, ó. Eu tenho aqui um alinhamento, ó, do lado esquerdo, ó, tanto é que ele está marcado, ó. Se eu pusesse aqui, ó, eu podia colocar alinhamento do lado direito, eu poderia colocar centralizado ou poder justificar, ok? Justificado é em ambas as margens. Outra informação que nós podemos dar em relação à marcação, a marcação que nós temos em relação a marcadores, ou seja, eu quero poder criar marcadores, tipo assim, eu quero criar tópicos. Então, vamos colocar tipos de marcações. 2 pontos. Aí eu vou criar aqui, ó. Eu posso criar como símbolos. Aí eu vou escrevendo, pan, é só apertando o Enter automaticamente, ó. Ou então com números. Por exemplo, quero colocar aqui, ó. Automaticamente vai girando 2, 3 e por aí vai. E aí, professor, quando eu quiser, por exemplo, fazer o espaçamento entre linhas, vou dar um exemplo aqui, ó. Pegar novamente esse texto. E aí, observe. Só deixar ele bem bonitinho. Puxar esse daqui para cá. Vocês não veem, mas tem algumas ferramentas abertas na minha frente. Aí você tava. Mas vamos lá. Bem, pessoal, então nesse caso, eu tenho aqui as linhas. Já digitei, fiz, digamos, vou colocar aqui justificado. Beleza. Ó, de um lado ou de outro. Vou modificar aqui o parágrafo. Ó. Beleza. Mas, professor, como é que eu faço para poder aumentar o espaçamento? Aqui, setinha para cima, para baixo, ó. 1,5, 1,15, 1,5, 2. Depende do documento que vocês vierem a redigir. Ficar muito atento a isso, pessoal. Coloquei, por exemplo, aqui a 1,5. Aqui são, na verdade, são configurações pré-estabelecidas, ou seja, eu posso simplesmente colocar aqui, ó, você observar que eu vou ter desde espaçamento, alinhamento, ou seja, se eu tivesse um título, eles teriam, por exemplo, como é que seria essa estrutura? Então, isso daqui são configurações de fontes, tamanhos, alinhamentos, espaçamentos pré-definidos. Eu não acho muito interessante nós fazermos, uma vez que vocês vão poder fazer como vocês quiserem, ok? Vamos lá. O que eu achei interessante aqui, por exemplo, você pode criar em relação a um determinado espaço, aqui como eu falei, ó, uma coisa sou eu criar uma marcação do texto, ó. Pode ser verde, amarelo, azul. Eu posso criar também aqui um pincel de cores, ó, verde. Em outras palavras, ele fica parecendo como se você estivesse utilizando essa mesma função do marca-texto. Mas por que que nós estamos fazendo isso? Porque quando vocês estiverem introduzindo para poder colocar, por exemplo, tabelas, aqui seria uma forma bem básica, ó. Aqui nós vamos poder o quê? Ó? Se eu colocar o cursor em cima, você vai saber, ó, inserir bordas. Se você clicar na setinha para baixo, ó, só borda inferior, borda superior, lateral esquerda, lateral direita, sem bordas. Então, por aí vai, ó. Mas você pode também já inserir uma tabela, ó. Você vai, obviamente, quando você clica nessa setinha embaixo, ó, uma tabela com 1 por 1 significa através de uma só linha e uma só coluna. 1 por 2, eu tenho o quê? 2 colunas e uma linha. 2 por 2, por aí vai, pessoal. Lembra quando eu falei para vocês daquela marcação que nós tínhamos, ó? Eu posso simplesmente clicar em inicial. Então, assim, você vai poder, muitas das vezes, ó, não ter no texto, você faz a marcação, ó. Então, essa é a ligeira diferença do sombreamento. Você vai poder marcar isso aqui de verde. Você vai poder marcar, por exemplo, isso daqui, ó, de laranja. E vai poder ficar escrevendo o que você achar necessário. Passei. O que que você faz?
Clicando aqui, você vai aumentando e diminuindo as margens. Lembrando que quando você altera uma, você vai alterar as demais, ok? O que é interessante nós fazemos? Nós podemos inserir essa tabela, mas também eu posso inserir a caixa de texto. Ó. Eu acho muito interessante isso daqui. Ó. Quando você está querendo fazer algum comentário, digamos, eu quero fazer em cima de uma tabela um comentário. Você vai pegar, você vai inserir. Existem várias formatações em relação dessa inserção, ou seja, ó, pré-estabelecidos. Vamos aqui para o básico. Ó. Você vai simplesmente poder ó, copiar para um lado para o outro. Ó. Você pode inserir dentro dessa tabela, colocar acima, entre o texto, ó, ele vai se modificando automaticamente. Ok? Tem uma informação que eu queria colocar para você. Ó. Se você ver esse ícone aqui, a opção de layout, é como você vai visualizar. Ó. Se você colocar nessa opção, ele vai estar se alinhando com o texto, vai estar se adaptando, mas não se sobrepondo. Ó. E aqui tem diversas outras opções que você tem. Por exemplo, se eu colocar aqui, ó, ele vai poder se sobrepor ao texto. Entendeu? Depende para o que você quiser. Não, não quero que sobreponha. Então, novamente, ele vai estar aqui, ó. Aí eu vou poder escrever, selecionando o que eu quiser, diminuindo. O que eu acho interessante vocês observarem, independente do que vocês façam, se for texto, se for gráfico, se vocês observarem, toda vez que você está selecionando alguma coisa, ó, por exemplo, coloquei nesse gráfico, você pode entrar aqui em formatar. Dessa formatação, você pode ó, alterar o preenchimento, você pode alterar a forma, a cor da forma. Dentro da forma, você pode alterar a espessura. Ó. Ó, dentro da espessura, você pode colocar. Ó. Então, você tem uma total liberdade para isso. Ok? Uma coisa que eu também queria. Aqui, na verdade, é quando você tiver com a opção de você querer fazer algum desenho, de você querer realizar algum tipo de marcação daquele texto, enfim. Apaga, tranquilo. Ó, aquelas configurações pré-definidas que eu falei para vocês, ó, de título, de imagem, ok. Uma coisa que eu acho interessante, nem inserir, ó, vocês podem colocar aqui, ó, número da página. Digamos que você tenha, estão fazendo um texto, vocês querem fazer a referência de várias páginas. Observe que aqui no canto esquerdo, você vai ter, ó, a visualização, porque ele está processando. Basicamente, eu vou ter aqui, ó, colocando aqui no cursor, uma página, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Entendeu? Ele já atualiza bem aqui, ó. Beleza? Então, de qualquer maneira, eu tenho 8 páginas. Como é que eu faço para poder fazer a numeração delas? Eu vou bem aqui, ó. Inserir número de páginas. Eu posso colocar essa numeração da página número 1, página número 2, ó, no canto esquerdo, no meio, no canto direito, com a simbologia, ó. Eu tenho várias formas, ó. Eu posso colocar no fim da página, ó. Eu posso colocar ó, nas margens, lado esquerdo, direito. Ó, veja que aqui já atualizou. Eu vou colocar aqui tradicionalmente no fim da página, no cantinho direito. E aí, ó, eu vou ter desde o início, página 1, 2. Outra coisa que eu acho interessante, se vocês observaram, ó, aqui eu tenho uma marcação, né? Dentro do cabeçalho e rodapé, cabeçalho em cima, rodapé embaixo, se eu clicar nessa região, ó, acima do branco cinzento, ó, ele me dá a opção de eu criar um cabeçalho. Esse cabeçalho, a ideia dele é que para que algo que você vem escrever nele se repita ao decorrer de todas as páginas, onde você pode aumentar o cabeçalho, diminuir, por exemplo, vou colocar bem aqui, ó, cabeçalho. E vou colocar aqui, por exemplo, facap. Beleza. Coloquei, cliquei no meio, pronto. Chega, ele ficou um pouco mais sombreado no cinza, ó. Veja que vai ter facap na primeira, na segunda, na terceira e por aí vai. Outra coisa que nós podemos falar aqui. Dentro de layout, uma coisa que eu acho muito interessante é criar colunas. Por exemplo, eu estou querendo fazer um texto, não queria fazer um texto corrido. Como é que eu faço para poder criar colunas numa só página? Por exemplo, ó, eu quero fazer isso daqui. Se eu quiser, diante de um texto já escrito, eu seleciono ele, coloco na setinha, ó,
2 colunas, 3 colunas. E aí eu posso realizar também o controle aqui das margens. Observe que eu só selecionei aquele parte do texto. Ó. O que está embaixo, ó, continua normal. Ok? Vou mudar aqui, ó. Opa, mudar aqui. Voltar aqui para 2 colunas. E bacana. Referências, essas são umas informações que é importante vocês testarem, mas no nossa apostila tem tudo sobre esses ícones. Verificação ortográfica. Gente, isso daqui é muito importante. Ó. Por exemplo, eu vou errar uma palavra aqui proposital. Ó. Colocar com N aqui. Observe que automaticamente ele tem essa marcação em vermelho. Existe a diferença da marcação em vermelho da marcação em azul, que já vai aparecer. O que é a marcação em vermelho? É a verificação ortográfica. É aquilo que, ortograficamente falando, o seu pacote do Office, o seu Word, não vai reconhecer. Pode ser que as palavras estejam corretas, porque tem palavras que o Word não foi atualizado. Você pode fazer isso, por exemplo. Está vendo aqui? Para que eu possa corrigir, basta eu, obviamente, posso fazer com o manual, comunidade, ou então, se eu clico aqui ó, no canto direito, no botão do mouse, ele vai me dar as opções, ó, comunidade. Ele me dá a opção também de adicionar essa palavra ao dicionário, só que no dicionário do meu Office, do meu Word. Eu não vou adicionar porque eu sei que ela está errada, mas às vezes tem palavras que você sabe que está correta, mas o seu Word não reconhece. Então aí você pode só adicionar. Nesse caso, quando aperta aqui, ele corrige automaticamente. Ok? Essas são questões de visualizações. E basicamente, pessoal, dentro de todas as informações que nós falamos, nós procuramos realmente incorporar. Vou colocar aqui na setinha para poder voltar no meu texto, voltar aqui para a parte inicial. Nós falamos de com, fonte, perfeito. Dentro dos atalhos, eu gosto muito de ressaltar que dentro do próprio Word, às vezes alguns mudam, outros não. Por exemplo, se eu quiser selecionar tudo, Ctrl T, ó, tudo está selecionado. Se eu quiser, por exemplo, se eu quiser abrir uma nova página, Ctrl A. Se eu quiser fechar, Ctrl F, ele vai pedir para poder salvar. Então, se eu quiser alternar Alt Tab, aquelas funções normais. E é isso, pessoal. O que nós tínhamos que falar sobre o pacote do Office do Word era isso. Vamos falar agora do Excel.